Porque quando nós decidimos servir Jesus de perto, a sensação é que estamos passando por mais provas, mais lutas, misericórdia. Não era essa guerra. Já passou por essa sensação? Seja bem-vinda a este canal. Se você não é inscrito, já se inscreva. Vamos aprofundar nesse tema, porque eu também já tive essa sensação e eu preciso abrir o meu coração e te contar as minhas experiências para que através da minha cura, da minha transformação, o Senhor também te encontre. E eu tenho clareza, convicção que esse testemunho, que essa mensagem irá te dar a resposta de algo que você está precisando. Amém? A gente fica imaginando a história de José. Vou por aí, que é uma história conhecida. Um jovem temente, obediente, filho honrado, que tem o seu coração alinhado, cai em uma cilada como aquela, de ir ser vendido pelos seus irmãos, depois ser preso e passar por todas aquelas dificuldades que ele passou para cumprir um propósito, para viver um chamado do Senhor. E a sensação que muitas das vezes a gente tem é que a gente é José o tempo inteiro na vida. Que todo tempo a gente está passando por provações, por cadeias, por rejeições, por trocas, por dores. E na verdade, diante de tudo que eu tenho vivido e tenho aprendido com o Senhor, eu cheguei a uma conclusão que nós sempre estávamos, antes de viver a nossa mensagem, o nosso propósito, nos posicionarmos, nós sempre estávamos vivendo uma pendenga, uma peleja, uma guerra. Mas, de fato, quando você não está sensível ao mundo espiritual e não aceita mais passar por aquilo, porque aí você então, conformado, você não vai guerrear. Mas quando você está posicionado, você vai guerrear para aquilo não ser mais evidenciado na sua vida. Então, por isso que a sensação, eu cheguei a essa conclusão, é que a gente está passando por mais provas. Mas não, eu entendi que quando o Senhor fala ao nosso coração, está conosco na mente, nas ações, nas palavras, nós não aceitamos o mal ter a presença, o dedo dele em nada nosso. Aí então a gente fica com essa peleja, essa guerra constantemente, para que o que o mal quer sobre nós não aconteça, que é nos roubar, nos matar, nos ferir, nos distanciar do Senhor. Contando um pouco da minha experiência, quando eu decido me posicionar como ministra, como mensageira, como primeiro cristã, depois profissional da minha área de formação como psicóloga, eu também comecei a passar por umas provas, eu fui viver umas experiências, eu falei, Deus, é sério? E na verdade, era o Senhor forjando a minha identidade, o Senhor forjando as minhas raízes, nutrindo as minhas raízes, me levando para o lugar de origem, me levando ao primeiro amor, porque você vai concordar comigo que quando nós enchemos de conhecimento da terra, de passeios, de lugares, da vida boa que o dinheiro nos coloca, nós às vezes tendenciamos a desconectar do espiritual. Jamais o Senhor não quer nos dar riquezas da terra. Pelo contrário, filho tem que ter riquezas, heranças, prosperidade financeira, espiritual em todas as áreas, em todas. Quando é prosperidade, não é só no financeiro. Mas quando você não volta o seu coração para o Senhor e só foca no conhecimento da terra, renunciar a algo, viver conforme o Senhor quer, é desafiador. Mas nós entendemos que quando eu estou vivendo alinhada aos propósitos do Senhor, vai ter muitos comportamentos meus que eu vou precisar não me posicionar, vou precisar não me mover, ou ao contrário, para que o nome do Senhor seja glorificado. E para eu ter essa sensibilidade, esse entendimento, eu preciso estar com minhas raízes, passado pelas tentações, passado pelas provações, pelos desafios que o Senhor me colocou no caminho, para que de vez o meu caráter, a minha identidade seja forjada e eu não venha vacilar, me distrair quando eu já estiver cumprindo aquilo que o Senhor me confiou e agora Ele me preparou para tal. Inclusive, vamos refletir uma história. Já ouviu falar da metáfora do bambu chinês?
Ele é um broto que é plantado e demora 5 anos para ele começar o seu crescimento. Enquanto isso, ali o lavrador, o produtor, tem toda a manutenção como qualquer outra planta. Mas durante 5 anos é só raiz, não vê nada. E depois desses 5 anos, 2 meses e meio, é muito rápido, né? Ele cresce até 35 metros de altura. Vamos por 3 meses, 35 metros de altura. O que então foi esperar 5 anos? E nós precisamos criar esse coração, aceitarmos que o Senhor está nos moldando, nos gerando, nos nutrindo, para que quando Ele veja que nós já estamos posicionados, tratadas, sabe, curadas, restauradas, seja tão rápido esse processo de agir, de fazer, de clarificar, de executar, porque olha assim, uma planta que é Ele quem fez também, tem essa evolução e cresce esses metros todos aí e faz toda a curvatura que a gente sabe que faz, suporta todo o peso como a gente sabe que essa planta tem. Imagina então nós que somos seres pensantes, que glorificamos ao Senhor, o quanto então Ele também nos cuida, nos ama e nos protege, quer que nós cresçamos tão rápido aos olhos dos outros, mas nós já estamos crescendo há 5 anos, há muitos anos. Assim também é a sua história. Então eu quero que você olhe para todas as suas provações, para todas as suas tempestades, como a raiz que o Senhor está te gerando. Não deixe a confusão aparecer em você. Será que isso vai servir? Será que está valendo a pena? Esses dias até em uma das aulas da nossa comunidade de mulheres escolhidas por Deus, você é minha convidada para participar. No meu link da biografia você acessa a nossa comunidade. Eu refletindo sobre isso, como nós precisamos sermos persistentes. Muitas vezes o Senhor nos faz nesse momento de 5 anos aí do bambu, ter as nossas raízes edificadas na rocha, na videira verdadeira, e nós nesse processo, como quando as coisas começam a fugir ali, a fechar a porta, a depender de milagre, de fé, de oração, de jejum, de campanha, não é para mim. Eu entendi que Deus não está aqui. Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar, vamos fazer campanha, jejum para o Senhor nos dar discernimento. Tem muitas ações que é para continuar, para essa hora a fé se manifestar. E nós queremos viver como o mundo vive, as portas têm que fluir. Se não fluiu, tem algo que não é para ir. Você já teve a resposta, a confirmação? Você já fez o seu momento no secreto pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero a resposta. E eu preciso que aconteça a resposta nesse nível, porque o Senhor sabe da minha imaturidade, o Senhor sabe da minha insegurança, o Senhor sabe das minhas fragilidades, então usa alguém na tua palavra em algum momento, mas eu preciso que tenha clara a hora que eu falei, Senhor, é assim que irá acontecer, como confirmação que filhas somos, que nós não podemos fazer esse bate-papo gostoso de alinhamento, de como nós queremos que nosso Pai nos compreenda e devolva para nós aquilo que nós precisamos dele. Ele está sim disposto, mas ele quer ver em nós. Peraí, você vai desistir? Então não adianta eu te mostrar, eu te falar. Porque se eu te falar assim, olha, é para continuar mesmo com a porta fechada. Olha, é isso que é para fazer mesmo com a porta fechada. E você olhando as portas fechadas, não valorizando a mensagem que ele tá assim, ó, é para continuar. Certa vez eu conduzindo um grupo de mulheres e eu me fiz também essa pergunta, Senhor, é para continuar ou é para eu fazer esse outro movimento? E o que era para continuar, eu não tinha, vamos pensar no mundo físico, benefício nenhum, vantagens nenhuma. No mundo Gisele físico, no mundo espiritual, 100% o que o Senhor queria. Só que aí eu tinha que tomar a decisão, ou eu vou viver do milagre da fé e disso aqui gerar o meu testemunho para minha árvore, meu bambu crescer, ou eu vou me importar com a condição atual e vou definir a minha vida, a minha trajetória, toda a minha carreira profissional, minha vida espiritual, meu ministério em cima de condição que hoje eu estou. Não queira decidir, porque se na palavra diz que ele é Pai, ele criou toda criatura que há e ele dá vida a tudo que há.
A sua vida aqui tem que ser levada a ele para ele te falar assim, olha, deixa eu falar como que é o script. Você tem que se aproximar dele para você entender, então, o porquê, o pra quê, o como, porque você não sabe, eu não sei. Os livros não nos ensinam. Não existe buscar a resposta dentro de você se você não está ouvindo quem te criou, o fabricante. Se você não está próximo de quem te dá a vida, você só vai entrar em um êxtase ali que você vai te dar toda aquela energia, aquele, né, hormônio ali do prazer. Passou, você vai perder de novo, daqui a pouco você vai querer fazer daquele jeito de novo e vai ficar esse ciclo insaciável, porque assim como os hormônios são, você sacia ali açúcar, passou o efeito, logo você quer de novo, para sentir aquela mesma satisfação que você sentiu quando estava no seu corpo. Para você estar saciado e estar vivendo o seu propósito, o seu chamado dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro da sua carreira profissional, para tudo estar fluindo, primeiro você aproxima de quem te criou, entende o porquê dessas provações, o porquê destes lugares que ele está te tirando, está te colocando em novos, de conteúdo que ele está te permitindo aprender novo, e você vivendo, entendendo isso, e entendendo que agora você está gerando uma identidade que é a que ele te fez, não que as dores do mundo te fez, não que as rejeições te fez, e você começar a entender que isso é para a sua maturidade espiritual, para o seu propósito que ele tem com você, para tudo aquilo que é para você fazer para o reino, para que todas as outras bênçãos corram atrás de você. E você não viva mais nessa angústia, nesse desespero, nessa preocupação. Então agora nesse momento de alinhamento, que é os primeiros passos, talvez te doa ter que tirar algum luxo, ter que tirar algum bem, ter que tirar algum desfrute para você limpar toda a casa, para voltar os móveis novos aí para dentro. Dói mesmo, já passei por essa experiência de retirar muitas coisas como profissional que eu tinha convicção, certeza que eu tinha dominância e não precisaria de outras questões para sobressair no meu negócio. Mas eu entendi que se eu quero viver o que o Senhor tem para mim, ser leve, ter uma casa, uma família próspera e viver para o reino, eu preciso abrir mão daquilo que eu tenho convicção, que é o meu conhecimento que me faz chegar onde eu estou. Não. O que me faz chegar onde eu estou é a misericórdia. Porque se ele me tirar a mentalidade, não tem conhecimento. Então nós precisamos ter essa mente curada, tratada, entender que as guerras são para o bem, porque ele nos molda diante da tempestade. E que é melhor agora eu fazer essa faxina e aceitar que ele está cuidando, e se for preciso tirar, eu vou tirar, do que eu resistir, segurar e continuar achando que as guerras são para me derrubar. Limpe a sua mente, abra o seu coração, que o Senhor te fale cada vez mais sobre esta mentalidade que você tem que gerar, essa visão de José que há em você, mas você vivendo de verdade dentro do alinhamento que o Senhor quer e não recuando quando a tempestade aparece, quando você vai para a prisão. Não é a hora de parar, é a hora de ir para o seu secreto, é a hora de alinhar, de ouvir, de reprogramar e de continuar aquilo que queima no seu coração, custe o que custar, mas o Senhor ser visto em você. Já se inscreva nesse canal, encaminhe esse vídeo, deixa aqui abaixo seu comentário e participe da nossa comunidade de mulheres. E eu estou à disposição para ir aí até você, ministrar a palavra, como também as nossas palestras corporativas. Deus te abençoe.